Boa tarde, aqui quem fala é o irmão Luiz Leal. Um pouquinho sobre a graça de Deus, a sabedoria divina e a salvação encontrada em nosso Salvador e Criador, Jesus Cristo. Não é pela lei, uma lei que nós fomos salvos, temos que ser salvos, é a graça. Então diz aqui a graça, a velha lei, ou a antiga Bíblia, ou aliança antiga, não é maior do que o amor. Isso prova que eles tinham andado com Jesus Cristo em carne e tinham recebido o seu espírito em sua carne, suas carnes, mas 2 décadas depois ainda não conhecia a verdade absoluta, a graça, o amor e a unidade. Graça, amor e unidade. Aos Efésios, não, melhor dizendo, em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se alguém ensinar qualquer outro anúncio que não seja da graça, isto vem do mal. Quando fala mal, você sabe o que é. Vem de Satanás. O mal é o diabo. Deve ser destruído. As pessoas que falam outra coisa, e ensinam outra coisa, qualquer outro anúncio que não seja da graça, isso vem do mal. Deve ser destruído. Eu falo a verdade e sempre, pois, não busco a aprovação dos homens. Porque se nós buscar a aprovação das pessoas, dos homens, são milhares de cabeças e milhares de pensamentos sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre a igreja, o reino de Deus. Mas Paulo está dizendo, não busco a aprovação dos homens, mas do Criador. Eu nunca ensino procurando agradar a ninguém. É o que está acontecendo no povo. Os pregadores hoje agradam o povo, agradam a igreja, agradam o povo com palavras para segurar o povo nas suas religiões, nos seus trabalhos. Agrada. Isso não agrada a Deus. Aquele que ensina procurando agradar aos homens não está trabalhando para Cristo Jesus ou para o Senhor. Aí está. Aí está o assunto muito sério aí. Não está trabalhando para o Senhor. Se você procura agradar o povo para manter o povo sob o seu domínio e continuar dando a você o que você precisa de materialismo. Porque os apóstolos não eram dessa forma. Então, você não está trabalhando para Jesus Cristo. O homem, o que eu ensino, disse Paulo, a verdade do Senhor. Não fui chamado pelos homens. Aí está o assunto. Hoje, se você sabe cantar, falar um pouquinho, já levam você a ser um obreiro, um consagrado. 60 anos atrás, não tinha muito nas igrejas isso. O homem era aprovado para ser um pregador, um presbítero. Hoje já não tem isso mais. Mas ele disse, não recebi esta verdade de homem algum, e nem tampouco fui ensinado por alguém, pois tudo que aprendi com
rabinos não era graça. Entendeu? Rabinos, antigos, os homens que fizeram a Bíblia. Então, essa aliança antiga, ou antiga Bíblia, porque com a Bíblia eles crucificaram a Cristo, a Paulo, mataram Estevão, tudo isso, com a Bíblia na mão. Rabinos, a verdade que recebi veio do Senhor Jesus Cristo e Ele me mostrou. E eu fui do sistema religioso judaico. Servi a Jeová fielmente, perseguindo com violência os hereges cristãos, com a missão de destruí-lo. Mas igrejas, sinagogas, eu era mais fiel entre todos os judeus da minha idade. Olha aí o que Paulo está falando. Olha aí o que Paulo está dizendo. Eu era fiel entre todos os judeus da minha idade. Era extremamente zeloso nas tradições, servindo a Deus fielmente em tudo, assim como foram todos os meus familiares. Mas o Criador já sabia, antes mesmo que eu nascesse, que eu continuaria com a graça ou a graça. No tempo certo ele se revelou para mim e me chamou para anunciar a verdade aos pagãos. E eu conheci esta verdade diretamente com Jesus Cristo, com o Criador Jesus, e não tive nenhum mestre da graça. Também não fui até Jerusalém para ver os que eram professores antes de mim. Está vendo aí? Ele não foi ver Pedro, Tiago, João, que andaram com Jesus antes dele. Mas voltei imediato para Damasco, na Arábia, somente depois de 3 anos fui a Jerusalém para conhecer o professor Pedro. Aí está, pessoalmente, e fiquei com ele por 15 dias. Além de Pedro, o único professor que vi foi Tiago, primo, o irmão do Senhor. Tudo que estou relatando aqui é verdade. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu ainda não era conhecido pessoalmente pelas escolas de Jesus Cristo, meu judeu. A única informação os judeus, os cristãos tinham de mim que eu era Saulo, aquele que nos perseguia. Agora ele anuncia a fé que tanto tempo destruiu. Então eles agradeciam ao Criador por minha libertação, sem me conhecer. Depois, capítulo 2, apenas 14 anos fui novamente para Jerusalém. Desta vez fui com Barnabé e Tito. Então Paulo está reconhecendo o que ele foi e o que ele era e o que ele está sendo a mesma coisa hoje. Então, se você vive pela lei ainda, o sábado, ritualismo de ceia e outras condições, está caído.
está caído. Pedro, na Antioquia, comia junto com os pagãos. Quando ele viu chegar alguém enviado de Tiago, mestre da escola de Jerusalém, levantou-se da mesa e afastou-se imediatamente dos pagãos, com medo de que os bíblias, sempre os bíblias, escorando na Bíblia, viesse junto aos pagãos. Quando o mestre Pedro se levantou, todos os judeus levantaram com ele, por medo, de modo que até que Barnabé deixou levar, afastou dos pagãos. Quando eu vi esta hipocrisia acontecer, falei a verdade para Pedro, diante de todos. Isto não pode acontecer, isto. É inaceitável acontecer isto. É condenável. Então Pedro corrigiu todos eles. Então o amor de Deus, a Bíblia não é maior do que o amor. Porque a Bíblia é antiga, a antiga aliança, ela afasta o homem da graça. Então não adianta vocês brigarem, nova aliança, que dizem que estão na nova aliança. Criticarem da original palavra. Ah, original, original. Estão criticando. Se você obedece, está indo nas coisas da lei, você está caído da graça. Quando vi aquilo acontecendo, comprovei que não estava andando comprovando que não estava andando na verdade, então falei para Pedro diante de todos: como pode você, Pedro, que nasceu judeu, mas agora é um que antes não podia comer, não praticava mais os rituais cerimoniais da lei, das leis cerimoniais judaicas. Afim, você vive livre como um pagão, mas continua se afastando deles com medo dos enviados de Tiago. Com isso você quer dizer que ainda obriga os pagãos viverem como os judeus? Bíblias legalistas. Legalistas. Insensato. Eu e você nascemos judeu. Quer dizer que por causa disso não somos pecadores? Não somos pecadores. Como pagão. Ninguém será salvo por obedecer a primeira Bíblia, quer dizer, a aliança passada. O homem só pode ser salvo através da fé em Jesus Cristo. Assim, nós judeus também precisamos da graça de Cristo para nós salvarmos através da obediência. Esta velha Bíblia, ou esta velha aliança, ninguém poderá ser salvo. Isto não quer dizer que Cristo veio para fazer-nos inferiores do que éramos. Não. Cristo veio para destruir o nosso ego religioso. Ego religioso. O nosso ego é o que nos mata. Então vejo pessoa dizer: eu quero ir para o inferno junto com alguém. Eu vi um pastor falar um dia:
Se o fulano for para o inferno, eu vou com ele. Não, isso é falta de sabedoria falar isso. Não faça isso. Não fale uma coisa dessa. Cristo nos deu liberdade para se salvar. Então, quem anda pela lei está caído da graça. Quem anda pela lei, nos rituais da lei, nas ceias da lei, que é o que Cristo não mandou nós fazer, repetições dessas coisas, está caído. Você está fracassado, está contra Deus, pensando que agrada a Deus, mas não está. Então, o que temos que fazer é voltar para a graça, que nem Paulo. Não a persiga a verdade. Pode ser que você caia do cavalo um dia, se Deus te ama. Que o Senhor complete esta palavra a todos os que nos ouvem nesta tarde. Minha saudação a todos. Amém.